Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Oswaldo e você está no canal Política Pra Quê? E vamos falar sobre a questão social do Brasil, das desigualdades em tempos de coronavírus. Como você sabe, todo mundo tem que lavar bem as mãos com água e sabão, ficar recolhido em um quarto, em um dormitório, se caso estiver com suspeitas ou com o Covid-19. No entanto, há um grande problema aí, ou seja, o coronavírus ele é o desafio, né, e a grande prevenção do Brasil que tem graves problemas. Não sei se você sabe, mas vai ficar sabendo agora. Então vamos lá então. Para você se precaver do coronavírus, é primeiro que você tire da questão social, da necessidade. São 31 milhões de pessoas, eu disse 31 milhões de pessoas e 300 mil que não tem água encanada. Como que eu vou lavar as mãos se eu não tenho água limpa em casa, água potável? Pense nessa situação. 11 milhões e 600 mil pessoas moram em casas superlotadas. Como é que essa pessoa vai ficar em um quarto, em um dormitório separado das demais, se todas elas moram ali juntas, uma na outra? A necessidade, né? Moram 5, 6, 7 pessoas dentro de casa, e um puxadinho no fundo com mais 2, 3. Impossível. Então vamos lá então. Lavar as mãos bem higienizadas, né? Ou seja, essa higiene pessoal, a higiene da casa, que é necessário, todo mundo sabe disso. No entanto, para evitar essas infecções, né, evitar aglomerações, lavar bem as mãos com água e sabão, até aí nada demais para que o Covid-19 se afaste da gente. Mas aí o grande problema dessa recomendação que o Ministério da Saúde, que também a OMS passa para as pessoas, é que nós, no Brasil, vivemos assim essa extrema pobreza, ou seja, a pobreza extrema, a falta de saneamento básico, a precariedade das moradias são desafios para você conter, né, o Covid-19, ou seja, a expansão do vírus. Então não tem como, vai ser muito difícil o Brasil enfrentar essa questão do Covid-19, né, com relação a essa questão, a falta de saneamento básico, a falta de água encanada e também a questão da moradia. 5, 6 pessoas, 7 morando dentro de 2 cômodos, às vezes um cômodo só ou um dormitório, como queiram. Então, assim, esses pontos fundamentais, esses 2 pontos fundamentais, né, que indicam a grande dificuldade que o país, Brasil, para enfrentar essa pandemia do coronavírus. Então, essa pandemia do coronavírus, ou seja, como eu falei, repetindo, 31 milhões de brasileiros significa 16% da população. 16% da população não tem acesso, né, à água fornecida por meio da rede de saneamento, né, ou seja, da rede de abastecimento. Imagina a situação dessas pessoas se contrair o vírus. Como é que vão se precaver? Como é que vão lavar as mãos? A higienização da casa, do próprio corpo, né, da higiene pessoal, enfim, fica difícil. Então imagina essa situação desse número de pessoas. 37% da população vive em áreas sem coleta de esgoto, né, e outros 5,8 milhões de pessoas não têm banheiro em casa. Imagina a situação das pessoas que não têm banheiro em casa, ou seja, usa-se a fossa séptica, né, que é fora do quintal muitas vezes, as pessoas precisam fazer as suas necessidades e aí vai para fora, ou seja, usa-se a fossa séptica porque você não tem ali uma rede de esgoto, uma rede de saneamento básico, ou seja, o esgoto corre a céu aberto. Então é difícil você querer combater, né, o coronavírus com esta situação degradante que milhões de pessoas vivem em nosso país. Então, 2 problemas: saneamento básico, a questão da moradia, são graves problemas para se enfrentar este dilema. O coronavírus quer estar e não quer saber se você tem moradia boa ou ruim, ou seja, se ele te encontrar pela frente, ele vai te pegar. Então, assim, os números das condições sobre habitação no Brasil, segundo pesquisa da PNAD, né, que é a pesquisa nacional por amostra de domicílios, que é de um órgão oficial do IBGE. Então, portanto, eu não estou dando números aqui colhido em Wikipédia, mas sim de dados oficiais do governo, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, criado lá na década de 1940. Então, assim, isto é de 2018. Né? E de lá para cá, desses 2 anos, com certeza nada mudou. Você sabe, eu sei que seria impossível o governo querer fazer alguma coisa e não fez nada nesse sentido nesses últimos 2 anos. Então, essa síntese, né, de 2018
Mostra o IBGE que nós temos 13 milhões e 500 mil pessoas vivendo na extrema pobreza. 13 milhões e 500 mil pessoas vivendo na extrema pobreza, perdão, com R$ 145 por mês. Eu disse R$ 145 por mês vive estas pessoas, 13 milhões e 500 mil pessoas vive aí na extrema pobreza. E aí fica difícil a gente querer combater o vírus com apenas R$ 200 de ajuda por mês. Não dá, né? É pouquíssimo. Então, esses números, né, do saneamento são de 2018 e foram divulgados agora em março, início de março, pelo instituto chamado Trata Brasil. Então, assim, que é formado por empresas e setor de saneamento básico, para que desse essa amostra, esse resultado da situação no Brasil. Então, assim, como é que você vai lavar as mãos? Pensa na seguinte questão: como é que você vai lavar as mãos se você não tem água em casa? Fica difícil. É a pergunta que eu também faço, né? Será que alguém poderia responder? Que muitas vezes não recebe água tratada, né? E muitas vezes daqueles que têm, talvez não recebam também água tratada 24 horas por dia, 7 dias na semana, 365 dias ao ano. Há muitos dias que faltam água em determinados bairros, em determinadas cidades, né, que passam por sérios problemas aí hídricos e aí acaba afetando todo mundo. A pergunta é: será que todos os brasileiros recebem água tratada 24 horas por dia? Acho que não, 7 dias da semana, sem interrupção nenhuma. Ou seja, nesse momento não pode haver interrupção de água, em hipótese alguma. Mas saiba você que existem milhões de pessoas que não têm água em casa. Fica à mercê de um caminhão-pipa, né? Não tem banheiro em casa, faça as suas necessidades fora, ou seja, uma fossa séptica, não tem esgoto, o esgoto corre a céu aberto, e aí fica difícil você querer combater. E só lembrando que o vírus, é, ele não anda de um lado para o outro, quem anda são as pessoas. É as pessoas que têm essa mobilidade. Então, o vírus, se você deixar ele quietinho no canto, ele vai ficar ali. Por isso que nós estamos recolhidos em casa. Então, essa transição, como queriam algumas pessoas, de liberar o comércio, de abrir escolas, faculdades, universidades, shoppings, ou seja, a mobilidade aí do vírus circulando, e aí já viu, essas pessoas que não têm condições vão a ser, serão aquelas, né, que irão pagar caro por essa questão aí do coronavírus. Então o Brasil passa por sérios problemas para enfrentar este problema, não apenas pela falta de máscara, de álcool gel, isso aí até de menos, porque você ficando em casa, você lava com água e sabão, não precisa do álcool gel, né, exceto se você for para a rua. Mas e as pessoas que não têm água em casa? Que não tem 3, 4, 5 dormitórios como tem você? Tem apenas um dormitório dividido para 5, 6, 7 pessoas, às vezes 8 pessoas, né? Fica difícil. Então, essa desigualdade nacional e regional, a população mais vulnerável socialmente, né, e economicamente, lógico, são a que enfrenta a maior escassez, né, de saneamento básico. E não pense você que apenas a região Nordeste, a região Norte paga por isso. E só lembrando que são pessoas que moram nas periferias das grandes cidades. Estamos falando de São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, né, Belo Horizonte. Então, as grandes capitais, Salvador, são as grandes capitais deste país que você encontra ali, inclusive nas áreas rurais, lógico, as áreas de invasão, né, no semiárido. Então, são pessoas que precisam de um olhar diferenciado por parte do poder público, seja ele municipal, estadual, federal. Então, assim, os dados do IBGE mostram que 4 milhões e 700 mil pessoas são pretos ou pardos dessa questão aí da situação que eu acabei citando anteriormente, e 4 milhões não tem sequer o ensino fundamental completo, só para a gente fazer um fechamento dessa questão. O Nordeste, até dia 24 agora, tinha 16% dos casos confirmados, né, do coronavírus. E, assim, já o Sudeste tem 58% dos casos do Covid-19 e ainda assim são perto de 7 milhões de pessoas sem água. 7 milhões de pessoas na região que não tem água. Então, assim, você tem aí um percentual muito grande, 21% da população brasileira. E 10 milhões sem coleta de esgoto, que torna em torno de 14% da população brasileira. Então, muito difícil essa situação.
Então, assim, as condições de saneamento por regiões também é outra questão. Levando-se em conta, né, apenas a população que não tem banheiro em casa, 60% vive na região norte do país. Ou seja, 60% desse total aí do percentual, as pessoas que não têm banheiro em casa se encontram na região norte. 3,5 milhões de pessoas, né, nesta condição. É gente pra caramba. Você tem um Uruguai na região norte sem banheiro. Imagina a situação. No Nordeste são em torno de 1.900.000 pessoas que não têm banheiro. No Sudeste, região Sudeste, Rio, Espírito Santo, São Paulo e Minas Gerais, 250.000 pessoas. E no Sul, 22.000 pessoas que não têm banheiro em casa. São Paulo é o estado mais rico da federação, né, que concentra ali o maior número de casos do Covid-19. São cerca de 33.400 pessoas vivendo em casa sem banheiros. Retificando, no estado de São Paulo, 33.400 pessoas vivem, né, sem banheiro em suas casas. Ou seja, esse percentual, segundo a pesquisa, é 0,1% de toda a população do estado, que é em torno de 45 milhões de pessoas. Aí você pensa assim, por se tratar de um estado mais rico do país, da federação, com uma das maiores e melhores empresas, né, de água, que é o caso da Sabesp, e esgoto também, que investe sozinha um quarto, né, do que o Brasil investe em saneamento. Então, se São Paulo, mesmo ele na frente, investindo mais do que todos os outros estados, investindo pesado em saneamento e água potável, ou seja, água e esgoto, ainda temos aí um número grande de pessoas que não têm banheiro em casa. Então, assim, fica difícil você querer combater o vírus com uma realidade tão perversa, tão desigual quanto esta no Brasil. Então, nós estamos falando de uma desigualdade ali que é coisas básicas. É o indivíduo ter água limpa em casa para beber, né, e uma casa confortável para dormir, né, deitar, poder descansar, fugir do coronavírus. Mas como fugir do coronavírus? Como ficar isolado? 5, 6 pessoas em apenas um dormitório, não tem banheiro e não tem água potável. Aí, como é que vamos dormir com um barulho desse? E aí fica difícil você pensar em ter um país igual. E ainda tem muita gente querendo que você vá trabalhar. Eu sei que as pessoas precisam. Eu sei muito bem disso. No entanto, a gente tem que entender a real situação para não feder mais ainda. Mas é hora dos governantes tomarem providências, porque os dados eles têm. Eles têm. Então é isso. Se você gostou do vídeo, para falar aqui do que eu falei hoje de saneamento básico, né, água potável, Covid-19, a real situação do Brasil, deixa um joinha, inscreva-se no canal, é de graça, não paga nada, e espalhe as boas novas adiante. É isso, eu fico por aqui, obrigado. Tchau.